Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Com muita satisfação e saudade que eu venho aqui, tá? Espero que essa fase acabe logo, que a gente volte, né? E esse mês de junho a gente vai trabalhar só literatura, tá? Só escolas literárias. E aí, para quando a gente voltar, e que espero que seja logo, né? A gente foca na produção textual, nas redações, tá? E nos escritores, tá certo? Enquanto isso, a gente adianta pelo menos literatura, tá bom? Eu tenho a necessidade de trabalhar a produção textual com vocês presencialmente, porque essas aulas online, elas não estão sendo 100%. Às vezes eu coloco aula lá no YouTube e pouquíssimas pessoas visualizam, tá, gente? Então, muita gente não tem internet, não tem celular, então nunca é 100%. Não quer dizer que literatura é menos importante que produção textual. Não é isso, tá? É porque tem matérias, tem disciplinas que fica melhor trabalhando presencialmente. E pelo menos a gente adiantando a literatura, a gente foca, né, nos descritores, que é a prova do SAEP, que vocês vão fazer, e na produção textual, que é redação, e português também, claro, obviamente, gramática, tá? Que ajuda muito na produção textual também, certo? Então vamos lá começar, deixa eu conversar aqui de conversas paralelas. Então, hoje a gente começa com o quinhentismo, né? Que foi um período literário no Brasil, tá? Lembrando que eu vou tratar aqui as escolas literárias no Brasil, tá? Claro que não impede de eu trazer as escolas literárias europeias, até porque influenciou nas escolas literárias do Brasil. Esse fone está até me atrapalhando aqui. Deixa só um. Então, começando aqui com o quinhentismo, tá? Importante frisar para vocês que quinhentismo é um período literário. Quinhentismo, um período de 1500 a 1601, durou aí 100 anos, tá? Esse período, ele foi um momento muito importante, um momento histórico, um pontapé, assim, inicial nas produções literárias no Brasil, tá? Então, quinhentismo, que é o ano, né? Foi dado esse nome por causa do ano, período, tá? 1500, que também é chamado de literatura de informação, ou literatura informativa, tá? É conhecido também por esse termo, literatura de informação. Então, esse período, ele não foi escola literária, ele foi um período literário, e eu vou dizer para vocês, deixa eu colocar aqui o slide para vocês irem acompanhando, tá? Eu vou jogar esse slide também no Google Sala e questões de Enem dos anos passados referente a esses assuntos que eu vou dar, quinhentismo, barroco e arcadismo, tá? Próxima semana eu venho com romantismo, na outra realismo, simbolismo e depois a gente fica só com modernismo, né? Semana de arte moderna, modernismo, primeira, segunda e terceira fase do modernismo também, tá? Então, quinhentismo, 1500 a 1601, período literário. Por que período literário? Porque nesse período havia muitas navegações, né, no mar afora. E em uma dessas navegações existiu aí os portugueses, eles ficavam navegando para encontrar terras, encontrar riquezas, né, terras a que possa explorar. Então, em uma dessas navegações, esses portugueses descobriram nossas terras. Descobriram entre aspas, porque a gente sabe que não foi muito bem assim que houve o descobrimento do Brasil, né? Quem tem dúvidas aí do descobrimento do Brasil desse assunto, vai lá para a história, volta para saber como foi, tá? Eu vou trazer aqui só o contexto histórico voltado para questões literárias. Então, entre essas navegações, os portugueses, eles estavam atrás de terras, de riquezas, e aí estavam à procura, né? Então, em uma dessas procuras, esses navegantes portugueses descobriram nossas terras e nossas riquezas, e nossos índios, e nossas faunas, tá? E esse descobrimento, tá, entre aspas, podemos dizer que
isso foi o descobrimento do Brasil. Não foi, tá? Pelo amor de Deus. Que os literários usam esse termo de descobrimento do Brasil, tá? Porque esses navegantes descobriram nossas terras. E quando descobriu um desses navegantes, que vocês sabem, tenho certeza, que é chamado de Pero Vaz de Caminha. Esse navegante, ele era o escrivão entre os navegantes, tá? Ele era o escrivão, na qual escreveu a carta para o rei de Portugal, descrevendo, tá? Então foi aí uma produção, a nossa primeira produção literária, mas que infelizmente não foi feita por um brasileiro, e sim por um português, tá? Mas que foi muito importante aqui para esse período histórico, para dar a pontapé inicial na nossa literatura, tá? Então, Pero Vaz de Caminha, esse escrivão, escreveu uma carta para o rei de Portugal, descrevendo, informando o que encontrou aqui, o que viu, o que tem, tá? Então foi uma carta inteiramente descritiva, informativa, tá? Então, essa carta, ela tem na internet, vocês podem pesquisar, podem dar... são palavras bem eruditas, bem difíceis, assim, a compreensão, mas é bacana vocês lerem, ver, assim, dar uma pincelada de como foi essa carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, tá? Então, nesse período da carta, houve aí como eu posso dizer, duas vertentes. Houve nosso período de informação, de literatura de informação, e houve nosso período de literatura catequética. Por quê? Deixa eu passar aqui esse slide para vocês. Ó, literatura de informação eu vou deixar para vocês, aqui nesse contexto histórico, que é bem pouquinho, bem facinho. Lembrando que não é uma escola literária, foi um período literário que marcou aí nosso pontapé por conta dessa carta de Pero Vaz de Caminha, foi uma produção literária, tá? E falou do Brasil. Então, se falou do Brasil, é uma produção que surgiu do Brasil, né? Surgiu daqui, essa produção literária. Então, não foi por um brasileiro, foi por um português, mas falou de nós. Então, se falou, é nosso, né? Então, tem aí esse contexto histórico no slide, tá? E tem essas duas vertentes que eu coloquei para vocês quando vocês estiverem estudando. Literatura informativa e literatura catequética. Por quê? Nessa literatura informativa, o autor principal foi Pero Vaz de Caminha, o escrivão que foi responsável por escrever a carta ao rei de Portugal. E uma dessas características da carta foi a descrição, tá? De como era a mata daqui, como era a natureza, a fauna, a terra, como era o mar, o clima, como eram os índios, tá? Então foi totalmente descritiva a carta. Eles exaltavam a carta, houve muita exaltação da nossa terra, tá? Eles não tinham, né, Pero Vaz de Caminha não tinha preocupação estética, né? Não tinha aquele padrão formal, verso, estrofe, rima, não se tinha isso, era uma carta, né? Um texto corrido que Pero Vaz de Caminha fez lá para o rei de Portugal, tá? E de grande valor histórico, obviamente, né? Porque através dela que a gente descobriu o que se tinha naquela época. Então, por isso esse período é tão importante para o nosso início, aí, para o nosso início da literatura das escolas literárias, tá? E o ator principal nessa vertente de literatura informativa é Pero Vaz de Caminha. E, em contrapartida, nós temos a nossa outra vertente, que é a literatura catequética. Por que literatura catequética? Porque foi dada por padres. Alguns portugueses, dentro dessas navegações, existiam padres. E esses padres, ao chegar aqui e se deparar com os índios, eles quiseram catequizar os índios, ensinar os índios, não só a Deus, né, as doutrinas da igreja, do Deus que ele serve, tá? Mas se ensinar também os índios como ler, como se portar, como ser, né, uma pessoa socialmente incluído, né? Então, os padres, eles catequizavam os índios, tá? Os índios naquela época eles eram politeístas, eles tinham o mar como Deus, a natureza, as árvores como Deus, tá? Era por aí. Então, os índios eles começaram aí a ensinar os mandamentos de Deus, da Bíblia, de acordo com as doutrinas, né? E o que os católicos acreditavam naquela época, tá? Então, o padre, o mais importante,
da época foi o padre José de Anchieta. Ele foi um padre muito bem visto, até porque foi o padre que escreveu o primeiro dicionário da língua de Tupi-Guarani, tá? E no decorrer das escolas literárias, a gente vai ver novamente esse padre José de Anchieta com outras obras literárias dele, tá? Mas ele tinha aí esse tom didático-pedagógico, esse didático-pedagógico justamente ensinando aí os índios a como ler, como escrever. E as produções dessa literatura catequética era música, os padres utilizavam de música, de sermões, tá? de poemas, para ensinar os índios. Então, e nesses poemas, músicas e sermões, houve aí temas teocêntricos, né? Já que os índios não tinham noção e eles eram politeístas. Os padres começavam a ensinar os índios de acordo com um Deus, né, sobre a terra. E é isso, gente. É só focar que esse período de 1500 a 1601, por aí, ele é considerado de um período informativo, literatura de informação, conhecida também como quinhentismo, tá? Na nossa próxima aula, a gente dá aí a entrada na nossa primeira escola literária, que foi o Barroco, e aí sim a gente começa a ver os autores brasileiros, tá? Que marcaram a nossa época, que para mim é a escola literária mais gostosa de se estudar, é o Barroco, tá? Eu sou muito suspeita, eu adoro estudar Barroco, eu adoro Gregório de Matos, e aí vamos para a nossa próxima aula, que é Barroco, tá bom?